planifica e sobre algumas pautas importantes que a gente está conversando. Aproveitando que nós estamos aqui, Dácio e alguns gestores e técnicos já, para lembrar todo mundo que no mês de maio nós temos o nosso Congresso Piauiense de Secretarias Municipais de Saúde. Este ano ele sai da capital e ele vai para São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara. Nós já fizemos essa experiência outras vezes, a gente reconhece que o Congresso fica menor quando ele sai da capital, em quantitativo, mas a participação bem efetiva de quem vai, e a gente tem o intuito de estar discutindo de forma descentralizada. O município é um município turístico, né? O berço do homem americano dentro do Piauí, o São Raimundo Nonato, é onde ficam as pinturas rupestres do Piauí. Inclusive, Dácia, o ano passado a gente te deu uma lembrança de Aliás, está na lá, minha sala. Ontem eu estava olhando isso. É muito legal, né? Aquilo ali. da Serra da Capivara. E então é um convite para que todos os gestores do Piauí, do norte do estado e do sul, possam estar conhecendo São Raimundo Nonato e aproveitando para discutir as experiências exitosas do Piauí, participando. O ano passado, Dácio, o Piauí foi o estado com maior premiação na experiência exitosa do Imuniza SUS e de experiências exitosas mesmo, do modo geral. Nós voltamos com 8 prêmios. Uau! É um estado em pobreza, com especificidades, mas um estado onde os gestores e os profissionais têm se comprometido em fazer um SUS diferenciado. Não, É um estado onde 97% de nossas UBS são informatizadas. É um estado que tem 100% de estratégia de saúde da família funcionando. E isso nos fortalece muito. Então, a gente tem que apresentar, e aí eu fica o convite já para você e para todos os técnicos e secretários para se organizarem, para participar desse momento ímpar do Sistema Único de Saúde do Piauí, que é o Congresso do COSEMES, em São Raimundo Nonato, 28 e 29 de maio, em São Raimundo. Então, já vamos nos preparando, organizando os trabalhos, e você já vai tirando a passagem, Dácio, para vir, porque o povo, se o ano passado sua mesa já foi movimentada, você imagina agora que você é o Dácio do piso da enfermagem. Olha, é muita qualificação, hein? E eu acho muito legal o lance, porque eu sou sertanejo, então gosto dessa ideia de ir mudando, né? Para a gente conhecendo os cenários, as realidades. Acho que é uma boa prática, com certeza, fazer de tudo para estar aí. Esse ano, para nós aqui, é um desafiador, né, gente? Ano de eleição municipal, então a gente sabe que até dia 6 de julho muita coisa tem que acontecer aqui, mas eu vou fazer o máximo para poder estar aí com vocês. Aliás, porque É, no Nordeste eu sempre priorizo, né? É como se estivesse voltando para casa. pois é, e aqui, assim, a minha preocupação também é essa, é um ano de eleição, um ano que tem uma redução da participação, mas eu acho que o fato da gente estar inovando, indo para a região que nunca teve um congresso do porte do COSEMES, vai fazer uma diferença imensa pelo menos o povo da região e da macro-região vai participar de forma efetiva. Daline, querida, eu acho que nós já estamos com 11 minutos do horário previsto, acho que a gente já pode começar a live, certo? Boa tarde. Oi, Só um Dira, minuto boa para mim. tarde. Antes de começar, só dar umas boas-vindas também para o doutor Dá. Seja bem-vindo sempre à nossa terra, que seja sempre acolhido, né, com muito carinho. Você é de casa. E nosso presidente aí, doutora Leopoldina, quero lhe saudar aí em nome de todos os secretários e ver se você consegue levar um dos ilustres amigos aí que vierem de Brasília para a nossa CIR, que vai acontecer também quinta-feira, né? Então eu fiquei muito feliz aí com a presença do pessoal de Brasília. A gente vai participar da CIB também, vai ter a honra de ser presencial com a presença do pessoal que está vindo para implementar também e aperfeiçoar nossos conhecimentos, que a gente sabe que sempre é bom, a gente sempre aprende, é uma lição de vida também. Então, ver se a gente consegue um dos convidados aí para ir na nossa CIB, quinta-feira, viu, doutora?
Tudo bem, eu vou ver como é que está a programação, que eles têm uma programação bem intensa, mas é muito para fortalecer o espaço da CIB, muito para fortalecer a Câmara Técnica, CIB, para discutir um pouquinho as fragilidades e os desafios de se fazer SUS no Piauí. Então, pelo menos uma passadinha, a Cris, com certeza, o Mauro Junqueira vão estar lá com a gente. Dira, minha filha, vamos lá. Dácia, a Dira é nossa diretora financeira do COSEMES. Muito bem. A minha contraparte, então, aqui. Tá. Vai lá, Daline. Vamos. Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar agora a conversa do gestor COSEMES do mês de fevereiro. Eu sou Daline Barbosa, assessora de comunicação do COSEMES Piauí, e esse é um evento que tem como objetivo manter os gestores de saúde municipal sempre bem informados, atualizados e bem próximos dos demais âmbitos da gestão, como as esferas estadual e federal e suas mais diversas áreas de atuação, como o Fundo Nacional de Saúde, que nos traz informações hoje. Nós damos as boas-vindas a todos os gestores, a todas as gestoras, nesta tarde. A conversa com o gestor hoje traz a portaria 3.084, publicada pelo Ministério da Saúde em 12 de janeiro de 2024, e que dispõe sobre a repactuação do Ministério da Saúde e os entes federativos, sobre a reativação de obras ou serviços de engenharia destinados à saúde. Portanto, vamos conversar hoje sobre a retomada dessas obras inacabadas. E, por isso, nós contaremos com a participação do diretor do Fundo Nacional de Saúde, Dácio Guedes Júnior, perdão. Antes de convidá-lo a falar, nós chamamos a presidente do COSEMES Piauí, a secretária municipal de saúde de Miguel Alves, Leopoldina Cipriano, para recepcionar a todos e dar início ao evento. Boa tarde. Olá, boa tarde. Gostaria de saudar aqui todos os gestores presentes, agradecer a participação da diretoria, que está sempre presente em todas as lives, que passou a ser uma ação contínua do COSEMES, a gente faz de 1 a 2 lives mês dentro do COSEMES, debatendo aquelas portarias e pautas mais importantes do Sistema Único de Saúde e portarias publicadas pelo Ministério da Saúde para que a gente possa manter não só o apoio, mas a diretoria e os gestores municipais atualizados sobre os principais acontecimentos da saúde no Estado, né? Agradecer aqui a presença também dos técnicos, não só dos secretários, estou vendo aí alguns técnicos do COSEMES, técnicos dos municípios, pela presença, pela participação, e, claro, agradecer o DAS por sempre se disponibilizar para o COSEMES Piauí, para que a gente possa junto estar discutindo com gestores e trazendo sempre mais informação. Né? Como a Daline já falou, nós vamos estar falando sobre o Pacto Nacional de Retomadas de Obras Paralisadas e Inacabadas. O Piauí tem mais de 200 obras nessa situação, e aí o Dácio vai estar aqui hoje com a gente para nos apoiar, nos orientar qual a conduta nós devemos adotar para que a gente possa sanar essas penalidades, ou essa situação do Piauí, e que a gente possa retomar essas obras que estão aí inacabadas há alguns anos. Né? Então, é a possibilidade para que a gente possa retomar essas obras e que o Ministério da Saúde possa estar fazendo um planejamento para estar refinanciando aí essas obras que estão há alguns anos paradas no Piauí, inacabadas, né? Então, Dácio, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade para o COSEMES sempre que é preciso, para estar tirando aqui as dúvidas do apoio da área técnica e dos gestores do Piauí. Bom, então, Olá, antes gente. de passar a palavra ao diretor Dácio, eu gostaria de fazer alguns pedidos e passar uma informação. O primeiro pedido é para que todos os que puderem liguem suas câmeras para que a Thalita possa fazer um print, uma foto, né, dessa reunião, para a gente poder divulgar nas redes sociais. Eu agradeço a todos os que puderem ligar as suas câmeras e aproveito também para informar como é que vai ser a dinâmica das perguntas de quem tiver dúvidas durante a fala do diretor Dácio. Então, essas dúvidas elas devem ser colocadas no chat aqui do Zoom, né? No chat
da reunião para que a Tiene, a apoiadora dos territórios focais e planície litorânea, possa organizar, pegar essas perguntas e passar para o diretor ao final da fala dele, e assim a gente consiga responder o máximo de perguntas possível e deixar bem organizado também a parte das respostas. Agradeço a quem puder deixar essas perguntas lá no chat para que a Tiene possa fazer essa gestão e repassar as perguntas. Agora, então, convido o diretor do Fundo Nacional de Saúde, Dácio Guedes Júnior, para falar sobre a Portaria 3084 do Ministério da Saúde, publicada em 12 de janeiro de 2024, e falar sobre a retomada das obras paralisadas ou inacabadas. Boa tarde, diretor. Boa tarde, Danine. Eu estou vendo muita gente abrindo as câmeras ainda, viu, gente? Só gente bonita. Vamos abrir a câmera aí, gente. Eu estou longe aqui, mas eu quero conhecer todo mundo aí. Olha aí, pronto, começou a aparecer. Boa tarde, gente. Sempre um privilégio, um prazer estar aqui. Primeiro, agradecer nossa presidente Leopoldina, que é uma amiga aí que sempre que a gente está junto, a gente dá boas risadas, né? Eu sou nordestino, sou paraibano, então, assim, toda vez que a gente está junto, a gente é muito bem acolhido, e especialmente quando eu vou aí em Teresina, e é bacana demais ver tanta gente aqui hoje nessa reunião. Deixa eu até aproveitar também, gente, vou também tirar uma foto aqui de nós todos aqui para colocar aqui no nosso quadro aqui do fundo, para a gente divulgar esse nosso contato. Bom, gente, a ideia aqui hoje é trazer uma série de informações que falam, como a Leopoldina disse, do nosso Pacto Nacional de Retomada de Obras Inacabadas, né? O que é um pacto, né? Um pacto é quando todo mundo se junta com um objetivo comum, né? E a gente imaginar, todos que somos militantes do SUS, que atuamos na questão da saúde pública, identificar que nós temos mais de 5.000 obras no país inteiro, que em algum momento, ou a gente tem três situações: ou elas não foram informadas sobre a sua situação, ou elas foram paralisadas por mais de 6 meses, ou elas estão inacabadas e, por algum motivo, por alguma questão, por uma mudança de gestão, uma mudança de estratégia, essa obra não foi finalizada. E aí, o que o governo entendeu? A gente não podia olhar para frente com o novo PAC, com uma série de estratégias importantes, construção de UBSs, de policlínicas, de CAPs, de SER, sem a gente olhar para trás e fazer uma avaliação crítica do que foi observado, o que foi feito com todas as obras para a saúde. Só para a gente entender, e eu vou falar do ponto de vista de Brasil, depois a gente fala do Piauí, nós estamos falando de 46.000 obras, das quais 5.000 a gente ou não tem a informação de funcionamento, como é que ela está hoje, ou de fato ela está paralisada. E esse momento é um momento de diagnóstico. É por isso que foi publicada uma lei para que a saúde e a educação pudessem fazer esse trabalho de retomada dessas obras, e que foi regulamentado depois pela portaria do Ministério da Saúde. Já começo aqui dizendo que eu coloquei no chat aqui, quem quiser, já coloquei um link aí para poder ir acompanhando. Opa, fiz aqui, que é esse endereço que eu vou compartilhar aqui com vocês. Aí queria pedir um minutinho só para compartilhar aqui, porque aí fica mais fácil para a gente falar sobre essa nossa conversa. Ok? Só me dá um ok se vocês estão vendo aí a tela. Estão vendo? Vamos lá, gente. Então, o que a gente fez? A gente fez aqui no site do Ministério da Saúde, porque, como a gente falou, é um esforço do Fundo Nacional de Saúde, todas as secretarias do Ministério como um todo, para a gente falar da retomada e da reativação dessas obras. Então, nesse endereço que a gente colocou aí no chat, tem todas as informações, especialmente o link aqui que trata da portaria 3084. Dácio, o que fala essa portaria? Ela regulamenta essas mais de 5.000 obras, que são 4.200 UBSs, 800 academias de saúde, 198 UPAs, 93 CAPs, tem unidades de acolhimento, SER também. E a gente tem aqui todas as informações que vocês precisam saber, não só do ponto de vista de como é que funciona este programa, mas também onde é que vocês podem acompanhar, como é que você deve fazer para poder tratar isso. O que eu queria chamar a atenção e começar logo falando sobre isso, gente? A gente sempre fala, começando assim, pela coisa da norma, e depois falando da questão dos prazos. O que fala essa portaria? Nós estamos aqui neste primeiro momento, que é a manifestação de interesse. A partir do dia 15 de janeiro, os estados e municípios têm 60 dias
para poder manifestar o interesse. Dácio, o que é essa manifestação de interesse? Precisa ter documento? Precisa comprovar alguma coisa? Precisa fazer algum tipo de comprovação? Não, a gente precisa apenas que dentro das 5.573 e aí das 238 obras que a gente está falando, no caso do Piauí, que você diga o seguinte: Dácio, a minha obra, ela finalizou, ou então ela está paralisada, ou então ela de fato está inacabada. Existe aqui no portal o conceito de paralisada e de inacabada. Tá? Paralisada é aquilo que está ainda dentro do prazo da portaria, né? Inacabada é aquilo que já venceu o prazo da portaria, já está em cancelamento ou cancelada e que você não conseguiu finalizar. Passado esses 60 dias, eu falo assim: Dácio, o que a gente tem que colocar nesse momento da manifestação? Essas que eu acabei de falar. Primeiro você vai dizer o seguinte: qual é o percentual de execução dessa obra? Está lá 20, 30, 40, 50, 80%? Ela está em funcionamento, está em 100%. Qual é a surpresa que nós estamos tendo aqui nesse levantamento? Eu vou mostrar para vocês. Boa parte dessas obras ela já está em funcionamento no município e nós não temos essas informações. Por que isso é importante, gente? Porque isso evita o constrangimento do município, em algum momento, receber uma cobrança ou um ofício do Ministério pedindo devolução de recursos de uma obra que está em funcionamento. Não há de se falar em devolução de recursos de uma obra que foi finalizada, né? Então, a gente precisa entender e precisa ter essa clareza sobre essas informações. Ah, não, Dácio, a minha obra está lá com 20%, foi de uma gestão anterior, tem 1 ano parado, 2 anos parados. Eu já estava, quando eu cheguei aqui, tomei posse como secretários, ou então, não, a gente começou a construir e não deu continuidade em função dessa situação fiscal que a gente está vivendo. Qual seja a situação, a gente tem até aí o dia 15 de março para poder manifestar o interesse. Após esse dia, a gente vai dizer o seguinte: se é uma reativação. O que é uma reativação, gente? É uma obra que, de fato, já foi finalizada ou já foi, né, foi concluída e a gente precisa reativar ela no Sismob para que vocês possam continuar dando as informações lá e muitas das vezes tem uma última parcela que vocês não receberam. Então, é a possibilidade de a gente finalizar, colocar a proposta lá em funcionamento e entrar no rol das informações das obras que estão entregues para a sociedade. Ou então, repactuar, que é o que a gente está colocando aqui. A partir do momento que você manifesta o interesse em repactuar, vocês vão ter 90 dias. Isso quer dizer de que a partir do dia 15 de março, tem 90 dias para apresentar os documentos, para mostrar as fotos, para fazer o laudo que a gente precisa para que a gente tenha clareza de como é que a gente vai resolver isso em conjunto com vocês. Qual é a vantagem dessa retomada? Que toda e qualquer parcela que não tenha sido transferida pelo governo federal, ela vai ser atualizada pelo INCC. Então, se você ficou lá com uma parcela pendente que no momento da construção, se não foi transferida ainda, ela vai ser atualizada. Isso ajuda o município a concluir essa obra. Terminado esse prazo de 90 dias, a gente vai ter mais 90 dias para analisar isso daqui, verificar essa documentação, e aí, passado esse tempo, a gente vai fazer a divulgação de quais serão as obras que serão retomadas. O nosso objetivo não podemos ter obras inacabadas, gente. Mas a gente precisa entender que, do ponto de vista do cenário local, da necessidade do município, vocês é que têm a capacidade de dizer, por exemplo, que aquela obra ela pode ser retomada ou não. Né? Imagina se a cidade andou para um outro lado, se aquela unidade ficou muito deslocada. E, assim, essa é uma informação que só vocês podem ter. A partir do momento dessa confirmação, vocês terão 24 meses para poder executar essa obra e como está sendo colocado aqui nesse fluxograma, ok? Então, assim, esses são os prazos que estão sendo colocados. No próprio site que a gente está dizendo aqui, a gente tem uma cartilha que foi pensada passo a passo, colocando cada um dos conceitos de como é que pode ser feito, como é que isso pode ser feito, né? A nossa ministra tem colocado isso como prioridade, escalou a gente aqui no fundo para tomar conta dessa pauta, porque uma vez que é importante que a gente tenha isso com clareza. E aí, gente, aqui dentro desse próprio site, tem um FAQ que é muito legal, que ele tem lá quem pode participar, quais são os critérios, né, quais são as perguntas frequentes. E aí a gente não ficou satisfeito apenas com essa introdução e nós criamos lá no nosso Saiba Fundo, né, que é o Saiba Fundo, então, .saude.gov.br, entramos num nível maior de detalhe de cada uma dessas situações, de todos os tipos de obra, de tudo que é possível, inclusive com um vídeo
com um passo a passo. E aí é importante que você que é aí apoiador, você que é da diretoria do COSEMES, você possa passar esse vídeo para todos os municípios do estado do Piauí. É muito importante que ao final desse período aí, até dia 15 de março, a gente tenha essas informações qualificadas, porque isso vai nos nortear até por que a gente vai fazer agora em 2024. Né? Como é que muitas das vezes vocês estão com uma obra finalizada e isso pode ser uma obra que está finalizada, mas aparece como inacabada, isso pode ser um impeditivo para dar continuidade em uma outra edificação, numa outra priorização que vocês precisem aí no município, ok? Então, assim, tem todo aqui um passo a passo, são 8 passos que precisam ser feitos, né? E o passo a passo de como é que funciona isso no InvestSUS. Então, vou colocar aqui também no chat o link falando sobre isso, tá? E aí nós chegamos aqui para falar da situação do nosso Piauí. O Piauí tem 238 obras, das quais 70 municípios já manifestaram interesse, então joinha aqui, estrelinha para esses municípios, mas ainda faltam 168. E aí a gente tem aqui já acompanhando em tempo real o que está acontecendo com esses municípios. Olha que a gente estava mostrando aqui para vocês, ó. Dos 70, 37 já finalizaram. Isso significa dizer que a gente precisa cada vez mais lutar para que as nossas informações sejam qualificadas, gente. Eu lembro aí da história do piso da enfermagem, quanto a gente sofreu por não ter informação qualificada. E a gente está percebendo que isso é, de fato, uma coisa que a gente precisa tratar com prioridade, que é atualizar as nossas informações. Então, aqui vocês vão ter cada um dos municípios, qual é a situação deles. Então, assim, qual é o projeto, qual é o município, né? Qual é a situação da obra, se tem aqui, se é uma construção, se é uma reforma, qual é o tipo, qual é a secretaria responsável. Isso aqui é público e vocês podem observar isso aonde. Aí eu vou mostrar para vocês onde é que vocês veem isso aqui. No próprio portal lá do Fundo Nacional de Saúde, vamos colocar aqui, ó. Vocês conseguem me acompanhar aí, gente? Está aparecendo para vocês? Ah, sim. Então vamos lá. No próprio portal da saúde tem lá os painéis de informações. Vocês vão clicar lá em painéis de informações, né? E aí vão lá embaixo, ó. Tem aqui, ó, portaria da retomada de obras 3084. Aí aparece aqui, é só clicar 2 vezes e vai aparecer aqui o Brasil inteiro, cada um das obras. Aqui, ó. Cada uma das obras, né, no país inteiro, o que ela se refere, qual a situação dela. Então, o que a gente pede, gente? Que seja muito importante que dentro desse período que a gente está tratando, a gente consiga identificar qual é a obra que está pendente. Então, voltando aqui, só para a gente ter aqui a informação aqui, ó, aberta. Nós temos ainda temos 168 obras que precisam ser informadas. O que é importante? Eu acho até vale a pena a gente colocar o vídeo aqui rapidinho, que ele fala com clareza o que precisa ser feito, tá bom? Dácio, não está aparecendo o som para a gente. Não estamos ouvindo. Então vamos ver aqui o que está acontecendo. Eu acho que tem uma configuração aqui, né, gente? Eu não sei se vocês conseguem ajustar aqui. Aí, então eu vou fazer aqui de novo para ver se dá certo. Share sound aqui, achei. Vamos lá. Clique no botão Acessar o InvestSUS. Chegando agora? Coloque seu CPF Agora sim. cadastrada no SCPA. Valide o CAPTCHA e clique em Entrar. Na tela inicial, clique em Retomada de obras. Aparecerá uma lista de obras inacabadas ou canceladas. Será possível visualizar informações como número da proposta, ano, tipo de proposta, a situação e o valor. Caso ainda não tenha atualizado a situação da obra no Sismob, pelo InvestSUS Gestão, também é possível acessar a ferramenta.
escolha a obra a ser reativada ou repactuada e clique no ícone lápis para iniciar a manifestação de interesse. Clique sim ou não para retomar a obra. Escolha a situação da obra atualizada. Para isso, verifique as especificações no quadro ao lado. Insira o percentual de execução física atualizado. Esse percentual deverá ser comprovado. Clique em Salvar. Pronto! A manifestação de interesse será registrada no sistema. Lembre-se de acompanhá-la pela funcionalidade Retomada de Obras no InvestiSUS Gestão. Confirme a declaração de manifestação de interesse. Insira a senha utilizada no SCPA e clique em Autenticar. Vocês viram que é extremamente simples, né? São 3 informações que a gente está pedindo, que é qual é o percentual, qual é a situação da obra e se você deseja retomar a obra ou não. Então, nesse primeiro momento de manifestação de interesse, é o que a gente precisa que vocês façam. Gente, qual que é o prazo para isso? Até dia 15 de março. Então, a gente está fazendo toda uma comunicação aí, entrando em contato com cada um dos estados, pedindo o apoio dos COSEMs. Sem esse apoio aí do apoio dos apoiadores, da diretoria, de todo o time aí do COSEMs, a gente não vai conseguir fazer isso nesse tempo. Por que que isso é importante? Porque, como a gente colocou no início da nossa conversa aqui, a gente está num ano eleitoral e a gente quer fazer essas discussões sobre ter clareza de como é que isso vai acontecer antes dessas questões do segundo semestre. Então, é muito importante até para o gestor que está entregando a prefeitura ter essa questão resolvida. Não, aquele que vai ter um novo mandato também já precisa ter um plano de ação estabelecido para isso. Então, é muito importante que a gente consiga fazer isso. Eu estou vendo aqui uma quantidade grande de gestores de muitos municípios, então é importante que você entre lá, só entrar lá é público, só coloca lá o F, coloca o seu município, verifique lá qual que é a quantidade de obras, ou você vai lá direto no InvestiSUS, vai aparecer a relação dessas unidades. Por que que isso é importante, gente? Porque a gente precisa de 2 coisas. Primeiro, se você ainda não recebeu esse recurso, a gente vai transferir esse recurso e vamos atualizá-lo para viabilizar a finalização dessa obra. Se você já recebeu esse recurso, a gente precisa que você faça um planejamento dentro dessa retomada e tem 24 meses para poder fazer isso, gente, é tempo suficiente, porque tem uma outra questão que é muito complexa, né? Assim, a gente tem um acórdão do TCU que estabelece uma necessidade de aprovar, reprovar, em caso de reprovação, realizar a cobrança. E todos que já conhecem o trabalho do fundo, é importante que a gente não acha, o recurso, quando ele sai do governo federal, ele sai para ser executado. Aliás, a gente diz isso, né? A gente não manda recurso, a gente manda ações e serviços de saúde. Então, a gente sabe da realidade de cada um dos municípios e isso precisa estar refletido na execução dos recursos que a gente transfere pelo governo federal. Então, tem diversas questões que a gente ainda está entendendo como é que isso vai sendo, porque o fato é, temos a quantidade de 5.573 obras que precisamos primeiro ter o diagnóstico. Ok, tantas estão prontas, tantas estão precisando ser retomadas. Das retomadas, como é que a gente vai fazer esse planejamento? E esse passo 2 está sendo colocado. O passo 3 é monitorar para que isso aconteça em 24 meses, de modo que a gente possa ter clareza do que está acontecendo na lógica da nossa capacidade instalada da rede. Vocês imaginem que como é que a gente vai trabalhar aqui na parte de custeio, como é que a gente vai lutar por mais recursos, se a gente não consegue saber qual é a capacidade instalada das nossas unidades pelo país. Então, é muito importante que a gente consiga fazer isso, por isso que a gente está falando que esse é um pacto. Um pacto por quê, gente? Porque isso é importante para o cidadão, isso é importante para o profissional de saúde, isso é importante para os nossos gestores, né? Para a sociedade como um todo. Então, por isso que a gente está indo aqui em cada um dos estados, e aí, é importante dizer que eu comecei pelo Piauí, viu, Leopoldino? A gente fez no nacional, mas o estadual mesmo, primeiro que está começando pelo Piauí. E por conta disso, né? Assim, é um estado que a gente vê que tem um comprometimento dos gestores, e a gente tem resultados muito claros sobre as políticas públicas aí no estado, e a gente quer também organizar isso do ponto de vista da estrutura. Então, essas são as informações que a gente está trazendo aqui hoje para falar da questão da retomada. Fica aqui à disposição se tem alguma dúvida que a gente possa tratar aqui, se tem alguma questão. Vou colocar aqui agora no chat tanto o link do Saiba Fundo
leve lá para o pessoal do município que trata dessas questões do ponto de vista da operação, e também estou mandando aqui para vocês, ó, o link desse vídeo. Por que que isso é importante? Porque isso precisa correr. A gente vai até mandar, Leopoldina, no WhatsApp, aí, se você puder mandar para o grupo de todos os gestores, o que que a gente precisa, gente? Que vocês digam qual é a situação hoje, né? Terminou, não terminou, e aí depois, com base nesse diálogo, dessa definição, desse diagnóstico, a gente consegue planejar os próximos passos, tá bom? É isso que eu tinha para trazer de informação hoje, queria dizer que estou à disposição, e aí queria abrir aí o espaço para dúvidas, alguma coisa que precisa ser revista aqui sobre esse assunto. Tá, Dácio, na verdade, nós vamos precisar, eu queria muito que o apoio tivesse acesso a essa relação dos municípios que estão ainda com obras pendentes, para que a gente pudesse estar acompanhando e monitorando, junto aos gestores, quais são os municípios, porque é que eles não estão colocando no sistema, que estão ainda, ou que têm interesse, para saber a situação de cada um deles e estar apoiando, né? As apoiadoras estão aqui na live também e elas vão estar posteriormente fazendo esse contato direto com os 168 gestores, ou municípios, ou não sei, porque tem alguns que têm mais de 3 obras, né? E São estão obras, né? com pendência. São obras e não municípios. O Piauí tem 224 municípios, nós estamos aqui com 50, uma média de 50 gestores presentes, então eu acredito que eles já tiraram dúvida, ou vão estar tirando dúvida e melhorando aí, reduzindo esse número de 168, mas aí o apoio vai estar embaixo, perto deles ali, apoiando. É um compromisso aqui, Leopoldina, a gente pode combinar isso uma vez por semana. Na verdade, a gente tem ainda 4 semanas, né, para poder tratar disso. E aí, se vocês acharem que tiver uma necessidade de atualização maior, não tem problema. A gente quer talvez disponibilizar um painel aí para o COSEMES para fazer esse apoio junto aos municípios em tempo real, que facilite essa informação. Tá? Deixa a gente só Ótimo, organizar melhor isso perfeito, aqui para Dácio. facilitar, tá bom? Perfeito. Nós temos até dia 15, nós vamos fazer um cartzinho para divulgar nas redes sociais, que nós temos só até dia 15 para manifestar interesse de sanar a problemática, e as apoiadoras vão estar monitorando o painel para ver quais são os municípios que ainda têm pendência, certo? Daline, pode ir para o chat, tem perguntas, dúvidas? Oi, doutor Dácio, Leopoldina, boa tarde. Fiquei aqui com parte de repassar para vocês as dúvidas do chat. Então, vou começar com uma dúvida sobre qual sistema, qual plataforma deve ser inserida a documentação exigida. É no Sismob? Não, então vamos lá. Assim, nesse primeiro momento não tem documentação. Nesse primeiro momento, a gente só precisa dizer o seguinte: eu tenho uma obra no meu município que está dentro daquelas relações lá dessas 178 que estão faltando, e ela está finalizada ou não. E e qual é o percentual de execução? Aí você vai dizer isso. Terminado esse prazo lá, dia 15 de março, aí a gente vai abrir o InvestiSUS para que vocês possam inserir os documentos. Então, essa parte de seleção toda será feita dentro do InvestiSUS. Ok, entendido. Próxima dúvida. Essa é uma dúvida mais específica, tá, doutor Dácio? O município de Jatobá do Piauí tem uma obra cancelada desde a gestão anterior. A gestão atual tem interesse em concluir, porém, após a publicação da portaria, o município ficou inabilitado para movimentar a obra. Nessa situação, ainda tem como resolver? Isso, ótima pergunta. O que é que nós fizemos em função da portaria? Porque se ela foi colocada em cancelamento, é porque ela perdeu o prazo. E aí a gente precisa seguir para o prazo da portaria 381. O que que habilita essa proposta a ser retomada? Essa portaria 3084. Então a gente precisa seguir agora os passos dela. Então todas as obras que passaram do prazo, nós cancelamos elas, quer dizer, colocamos em cancelamento e notificamos o município. O que que precisa ser feito? Você precisa dizer o seguinte: Ministério, eu quero retomar a obra. Entra lá no InvestiSUS, diz qual é o percentual, diz que quer retomar. A partir do momento que a gente receber essa informação aqui, depois do dia 15 de março, é que a gente vai reabrir
no caso, para reativar de onde ela estiver, ou então, no caso de precisar de recurso, de alguma discussão, a gente vai repactuar isso. Próxima dúvida. A atual gestão encontrou obras inacabadas e tem um recurso em caixa para concluí-las. E ainda hoje não dispõe de recurso para isso. Como fazer nesse caso? Repete para mim, que eu fiquei na dúvida aí O sobre o atual recurso. gestor assumiu a gestão, encontrou obras inacabadas e nenhum recurso em caixa para concluí-las. O que fazer nesse caso? Nesse caso, precisa entrar lá no InvestiSUS e dizer o seguinte, ó, eu tenho interesse em retomar essas obras, vai mandar lá, e aí com base nisso a gente vai fazer essa seleção de todo mundo que quer retomar a obra, e aí vamos pedir para avaliar qual é a situação dessa obra. Porque muitas das vezes, gente, a gente precisa entender que tem uma obra que está em determinado estágio que ela não vale a pena ser retomada. E aí, no caso, o Ministério vai ter que, de fato, atuar na devolução do recurso. Por um outro lado, aquelas que forem possíveis e passíveis de retomada, aí a gente vai repactuar isso com vocês. O que está sendo estabelecido? Que os recursos que não foram transferidos serão atualizados. Se houve a transferência do recurso, é uma obrigação do município finalizar essa obra com os recursos próprios. Já puxa para a próxima dúvida. O município que concluiu a obra com recurso próprio pode recorrer para receber ressarcimento das parcelas que não foram repassadas anteriormente? Sem dúvida, é isso que a gente está falando. Imagina o seguinte, vocês imaginam que aquelas obras mais antigas eram feitas por 3 parcelas. A primeira que era habilitava a obra para começar, a segunda com a ordem de início de serviço e a terceira com conclusão. Então, em tese, essa obra ela recebeu a primeira e a segunda, porque senão não estava no meio do caminho. O que vai acontecer? No momento que você manifestar o interesse e dizer assim, eu quero repactuar, essa parcela que você ainda não recebeu, ela vai ser atualizada pelo INCC, e isso aumenta, majora muito o valor, e você receberá esse valor com a atualização. Perfeito. Outra dúvida, a próxima. Após manifestar interesse, qual o próximo passo? O próximo passo é manifestou interesse, finalizado esse prazo. Aqueles que manifestaram sim, eu quero retomar a obra, a gente vai abrir o InvestiSUS para que vocês coloquem os documentos que estão sendo solicitados. Quais são esses documentos, gente? Comprovação da propriedade do terreno, laudo por um profissional da situação da obra, memorial fotográfico, porque é isso que a gente está falando. Nós temos hoje uma quantidade imensa de obras no país que a gente precisa fazer uma avaliação em conjunto com vocês de dizer aquelas que é possível e que vale a pena retomar e aquelas que não é possível retomar. Aquelas que forem possíveis, a gente vai priorizar do ponto de vista, inclusive, da execução, da transferência do recurso, e aquelas que não forem possíveis, de fato, a gente vai ter que tomar as providências quanto à devolução do recurso. Próximo questionamento. Meu município foi contemplado com 2 UBSs em 2016, porém as mesmas não foram iniciadas. O gestor anterior fez o pagamento de 30% dessas obras. O que devo fazer? Essa é uma avaliação que o município precisa fazer. Se ele nem começou a obra e está nas elegíveis, o que é importante é assim, a gente tem recebido muito questionamento. Se eu tenho uma situação de uma obra, tá, mas se ela não tiver dentro daquele recorte do que a gente chamou lá de elegível, ela não pode ser contemplada com esse pacto. Precisa verificar se está lá dentro. Uma vez estando lá dentro, se o município já recebeu 30% e não executou, ele pode repactuar e vai aí sim mandar os documentos, verificar a propriedade do terreno, o novo plano de execução, e aí, com base nisso, a gente vai pagar a segunda parcela, a terceira parcela, assim até a finalização da obra. Terão 24 meses para poder executar essa obra. Doutor Dácio, o último questionamento aqui do chat. Colônia do Piauí tem uma proposta para a construção de UBS. O recurso ficou disponível no final de 2020. Entretanto, com a mudança de gestão e a pandemia, o recurso ficou insuficiente e a empresa que venceu a licitação não iniciou a obra. Existe a possibilidade de complemento do recurso existente para iniciar e concluir essa obra? Não, é muito boa pergunta. A gente tem esse caso assim, quando o Ministério transfere o recurso, ele transfere o recurso suficiente para a execução desse recurso. É tanto que todo recurso que é transferido pelo governo federal, ele é de automática aplicação. A gente sabe que, de fato, a construção civil, em função de toda a discussão da pandemia, teve, os valores foram estratosféricos.
Entretanto, o compromisso que foi feito foi da execução daquela obra. O que o município precisa avaliar é se o dinheiro está na conta e ele não foi executado e não vale a pena do ponto de vista do município de dar continuidade, ele precisa devolver esse recurso. Esse momento que a gente está dando é exatamente para poder fazer essa avaliação, dizer assim, olha, eu tenho uma obra que eu não comecei, então, assim, vale a pena com o dinheiro que eu tenho continuar e reterminar com recursos próprios? Qual é o compromisso da portaria? Da portaria é, se você ainda não recebeu o recurso de uma das parcelas, nós iremos atualizar esse valor. Porque, de fato, por exemplo, nesse caso aí, quantos anos se passaram? Né? 8 anos. Né? Então, agora, se o recurso já foi totalmente repassado, não tem como a gente passar mais recurso para financiar a mesma coisa. Né? A gente teria um problema maior ainda. Em situações em que o município já devolveu o recurso, mas a obra ainda consta lá no InvestSUS, o que fazer? Mesma situação. Ele já devolveu o recurso. Problema, hein, gente? Problema. Essa é uma pergunta para os universitários. Quando eu vou até anotar aqui para poder confirmar. Mas na lógica se ele já devolveu o recurso, ele assumiu a responsabilidade de terminar com recursos próprios. Por que que ele devolveu um recurso sem terminar a obra? A gente precisa entender que o recurso é o meio para que uma coisa aconteça. Por isso que a gente diz o seguinte, o Fundo Nacional de Saúde ele transfere ações e serviços de saúde, né? Lógico, por meio de recursos. Então, quando a gente manda o dinheiro de uma UBS, esse dinheiro tem que ser suficiente para construir essa UBS. Por isso que é uma transferência fundo a fundo, porque em caso de necessidade, o município precisa entrar com a complementação com recurso próprio. Por um outro lado, se ele conseguiu executar esse recurso na totalidade e sobrar recurso, ele também não precisa devolver, porque ele pode ampliar esse mesmo objeto que foi transferido o recurso. Houve um complemento aqui do gestor que fez a pergunta, doutor Dácio, justificando que estava cancelada anteriormente e eles foram notificados para realizar essa devolução, mas mesmo assim ainda consta no InvestSUS para responder sobre essa retomada. Eu acho que por isso a dúvida deles, né? Entendi. Me faz uma gentileza, me passa o contato desse gestor, porque aí a gente responde pontualmente. Eu vou entrar em contato aqui com o pessoal da SAPS, possivelmente é da atenção primária, né? Para a gente verificar que caso foi esse e aí tratar isso de forma pontual. Ok. No caso do uso de recurso próprio para finalizar a obra, e agora com a retomada, receber a parcela final. Esse recurso está livre para outro tipo de investimento, já que utilizou recurso próprio para finalizar a obra? Sem dúvida, você precisa ver com o seu contador, porque isso é uma questão de troca de fonte, né? Esse recurso ele já foi executado, não é um convênio, é uma transferência fundo a fundo, então necessariamente você pode utilizar o recurso para outra atividade, já que você concluiu o objeto. É o que a gente diz aqui, gente, dinheiro não tem cor, né? Por isso que a gente tem duas contas, para que o gestor tenha flexibilidade no gasto, por isso que a gente tem só da manutenção e da estruturação. O fato é, o que o Ministério da Saúde está preocupado? Se eu transferir um recurso para você construir um UBS, que a gente quer saber se a UBS ficou pronto, né? Isso tem que ser com recurso federal. Não foi possível com recurso federal, precisa ser complementado com recurso municipal. Se você antecipou isso, é só uma discussão contábil para ver com o contador como é que vocês vão fazer. Até porque esse dinheiro já é superávit, né? Ele já passou, vocês já receberam esse recurso no ano anterior. As dúvidas que estavam no chat eram essas. Se alguém quiser fazer mais alguma complementação, ou eu repasso para a Leopoldina para a gente finalizar. Vamos, gente. Tine, eu queria fazer uma pergunta, eu posso ou não? Pode, Valfredo, fica à vontade. Pode, Alfredo. Eu estava Bem, esperando umas 100 perguntas. Boa tarde a todos. É o seguinte, eu sou técnico do município de Paz Longim, Piauí. No caso aqui, o gestor já recebeu uma série de correspondências para devolução de recursos financeiros. Nós tínhamos uma obra que estava parada há 13 anos. E aí, ao assumir a gestão, o Poder Executivo, né, tendo em vista que a unidade que abrigava os serviços de atenção primária não atendia mais a demanda,
optou por terminar com recursos próprios essas duas obras que estavam paradas. Na então época, era no governo anterior. Nós formalizamos isso ao Ministério Público, fizemos um laudo, como a obra estava naquele momento, né? Fizemos todo o memorial descritivo, memorial fotográfico de como estava. Naquela então época, foi aberto o Sismob para a colocação dessa proposta só de retomada. Só que imediatamente eles bloquearam. Então, está lá a proposta como aberta, mas está bloqueada para inserção de documentos. E aí o município concluiu essas duas obras, inclusive elas estão em funcionamento, mas o gestor já recebemos semana passada a solicitação de devolução de recursos. Mas as duas obras estão concluídas, entregues à população e exercendo seu objetivo, né, que é prestar serviço de saúde. E todos estão já finalizados em operação. Então, nesse caso, essa é a minha dúvida. Por exemplo, nesse caso que foi aberto o Sismob, nós conseguimos colocar essa proposta, depois eles bloquearam, a proposta está lá como aberta. Como ficaria a nossa situação? Obrigada pelo espaço. Excelente, Valfredo. É exatamente essa questão. O que a gente fez? Pegamos todas as propostas que estavam fora do prazo da portaria 381 e colocamos em cancelamento. Então, muitos municípios foram notificados nos últimos dias dizendo o seguinte, ó, seu prazo venceu, você precisa devolver o recurso. Essa é uma informação automática do sistema. Aí, concomitante com isso, a gente está pegando e mandando uma informação da portaria 3084. O que você tem que fazer? Você tem que entrar lá no InvestiSUS e dizer o seguinte, essa UBS ela está em funcionamento, 100% de execução, ok. Passado o dia 30, dia 15 de março, o que você vai fazer? A gente vai abrir o Sismob de novo, e aí sim, agora respaldado pela portaria, dizendo, agora vai lá e coloca as informações de acordo com o que você declarou na sua manifestação de interesse. A gente vai receber essa documentação aqui e vai validar e vai dizer o seguinte, ok, sai da situação que está e coloca ela em funcionamento. Então, como vocês viram, até como eu mostrei aqui, a gente está com... E aí, por que a gente está com um número tão alto de em funcionamento? Por conta dessa provocação que nós fizemos aos municípios. O que a gente não podia é ter uma portaria que não estava sendo respeitada pelos seus prazos e não fazer nenhuma coisa. Então, a gente está agora mudando. Colocamos todo mundo em cancelamento, não é para devolver dinheiro, não é para fazer nada, é simplesmente entrar lá na manifestação e dizer qual é a realidade hoje. Ó, dia 20 de fevereiro a minha obra está concluída, 100%, e aí assina lá dizendo que está ok, e a gente vai aguardar dia 15. Dia 15 você vai receber uma comunicação dizendo assim, maravilha, sua obra está ok, pode reativá-la. Aí a gente vai reativá-la lá no Sismob, você vai colocar os documentos, e aí vai ser encaminhada para, no caso, para a SAPS, vão analisar lá, se tiver tudo ok, vão dar aprovado e você vai ter sua obra no Sismob em funcionamento. Nós já fizemos esse procedimento lá no InvestiSUS. Vamos aguardar agora. Então, tudo em dia, coisa boa. O que mais, gente? Leopoldina disse que se a gente não tiver pelo menos 50 perguntas, eu não vou nem para esse congresso aí. Tá. No chat já foram todas. Já foram todas? Já foram todas as que estavam aqui. Dácia, é porque os gestores são comprometidos, eles já tiraram todas as dúvidas. Não é que não tinham dúvidas, é que você tirou todas durante a sua fala. Não, é um procedimento simples, né, gente? Assim, nesse primeiro momento, o que a gente precisa só é ter a situação atual. O fato é, a gente não pode aqui de Brasília achar, e aí de novo eu faço a questão lá do piso da enfermagem, né? Assim, a gente imaginar que a gente tivesse informações tão díspares da realidade. A gente está fazendo agora esse mesmo procedimento com os investimentos. E a gente entendeu que isso é uma necessidade. Quanto mais qualificado nós tivermos as nossas informações, gente, mais fácil vai ser o nosso trabalho de gestor. Seja ele aqui no federal, seja ele no estado, seja ele no município. Então, assim, isso começou a virar uma coisa muito importante para nós aqui no fundo, que não é só fazer as transferências do recurso a tempo e a hora, é pensar nos investimentos, mas é dar segurança para vocês, e para ter segurança as informações precisam estar corretas, né? Então, por isso que a gente está fazendo esse pacto e trazendo e pedindo a ajuda de vocês, assim, ó, digam qual é a situação atual e real do município.
Sem isso, a gente está aqui errando nas nossas decisões. Quero só me despedir, agradecer a contribuição dos gestores e, como apoio, me coloco aqui à disposição, assim como em nome das outras meninas, para tirar dúvidas de vocês referentes a isso. Vamos estar monitorando e entrando em contato com esses municípios para agilizar e não perdermos esse prazo. Obrigada, doutor Darcy. Que Dácio, bom, Cris. obrigada pela oportunidade de encontrar com você aqui. Na outra semana eu estou em Brasília, eu vou dar uma passada no fundo para a gente ver a questão ainda de pendências junto ao Fundo Nacional de Saúde com relação ao piso nacional de enfermagem. Né? Oi. Eu ia dizer justamente isso para você. Pergunte ele se pode perguntar do PIS de enfermagem. Aí ia ter mil dúvidas. Era rapidinho. A gente estava brincando, a gente vai falar assim, reunião sobre o piso da enfermagem. Aí vai dar um monte de gente, aí a gente vai falar, opa, gente, era pegadinha. Não, gente, olha só, vamos dar uma geral sobre o piso da enfermagem. Acho que vale a pena, né? Sempre é importante esse contato. Vocês devem estar acompanhando, a secretária Isabela está com uma estratégia que a gente acha importante, da caravana, né, do piso da enfermagem, que é com o objetivo de organizar melhor essas informações que ficaram para trás. Qual era o desafio que nós tínhamos até pouco tempo atrás? Né, nós tínhamos uns embargos de declaração que todo mundo estava achando que era uma coisa, e aí depois que a gente viu a sentença e mandou para a AGU, era outra coisa. Então, a gente estava esperando um hecatombe e, na verdade, o olhar, né, do ministro foi de manter o que tinha sido decidido em relação aos valores, né, do que compõe o piso, de como é que é feito isso. Isso nos deu tranquilidade para ir para os próximos passos. Porque vocês imaginem o seguinte, até a avaliação dos embargos de declaração, se a regra mudasse, a gente ia ter que começar tudo de novo novamente, né? Seria a terceira ou a quarta vez que a gente teria que mudar de discurso. Então, todo mundo aguardou essa definição dos embargos de declaração e agora tem mais clareza. Até que, e aí eu sempre gosto de dizer isso, né? A gente ainda não tem o transitado e julgado. A gente vai ainda ter, possivelmente, um recurso desses embargos. Não sei se alguém vai entrar com isso ou não. O fato é que essa é uma situação que é desafiadora para todos nós. Imagina que todos os meses a gente fazer cálculo em cima de 1.300.000 profissionais, se ele foi uma hora a mais, uma hora a menos, se ele tem isso, se é aquilo. Então, é complexo mesmo. Qual é o olhar do fundo sobre isso? E eu preciso dizer isso com muita clareza. Assim, o comando dessa questão do piso da enfermagem hoje ele está sendo feito pela SEGEDS, é tanto que quem tem acompanhado nos grupos viu um pouco do nosso afastamento, muito em função disso, porque nós temos diversas missões aqui no Ministério. E se todo mundo cuidar de uma coisa, as outras ficam sem cuidar. Então, a gente transferiu isso para a SEGEDS, ela estava aguardando essa definição, e agora, com essas caravanas, eles vão exatamente tratar esse miúdo aí, esse diagnóstico. Dizer o seguinte, como é que ficou a questão do retroativo? Quem é que, por exemplo, estão fazendo um trabalho aí agora, mandando ofício para todos os municípios dos profissionais que estão cadastrados com mais de 80 horas, e a gente está vendo que há 5 meses eles estão dizendo que trabalham mais de 80 horas, 88 horas. Claro que esse povo trabalha mais de 88 horas, gente. Só que a gente precisa de uma comprovação para não trazer problema para o próprio profissional depois, né? Então, é importante que a gente tenha clareza sobre isso. O que deve acontecer a partir de agora, sob o comando lá da secretária Isabela, do Fábio lá que coordena o processo, é tratar cada um dos estados de forma pontual. Qual é o canal para poder fazer isso? A caravana. Então, eu não sei, Leopoldina, se já está marcado aí no caso do Piauí, eu vi que eles estavam hoje, acho que pertinho aí, acho que no Rio Grande do Norte, se não me engano, e vão passar por todos os estados. Neste momento, é importante que todos os gestores levem todas as dúvidas para trabalhar naquela questão pontual. O que a gente está fazendo aqui enquanto fundo, vocês devem ter observado isso. A gente está apoiando tecnologicamente e está fazendo com que o recurso nunca atrase, né? Então, chega aqui hoje, era dia 15, a gente, por conta do feriado, prorrogou até o dia 19, né? Então, hoje começou aqui a tratar essa informação, certamente até sexta-feira sai a portaria, na outra semana, certamente sai o pagamento do mês. Qual é a notícia boa? Nós percebemos que há já tá, os números não têm mudado muito. Então, a gente sabe qual que é o cenário. Isso permite a gente fazer outras discussões. Será que a gente precisa todo mês preencher as mesmas coisas? Não, né, não faz muito sentido. Então, tem sido estudado pela SEGEDS também a possibilidade de tratar isso de um outro jeito, mas é uma questão que eles vão colocar.
É isso que a gente tem assim como fundo dito sobre a questão do piso. Imaginar que a gente está falando aí de 6 meses e a coisa já deu uma acalmada. O que que tem? Qual é o problema? O retroativo. Esse retroativo a gente precisa tratar. Por que a gente está esperando? Por conta da história dos embargos de declaração. Resolvidos os embargos de declaração, o que a gente vai fazer? Vai reler, né? Esse verbo aí está estranho, né? Mas vai ler novamente todo o que foi feito lá do início de maio para cá, para poder a gente verificar qual é a divergência e fazer um novo encontro de contas. Mas só vai ser possível fazer isso depois que cada um desses episódios da caravana, né, seja realizada. E isso está sendo, eles estão fazendo, acho que uma por semana em cada um dos estados. É uma agenda assim frenética. Dê uma olhada no site da SEGETS, lá tem uma coisa do piso da enfermagem falando sobre isso. É isso assim, isso é uma geral, mas se tiver alguma pergunta pontual aí, eu estou aqui à disposição, posso ajudar. Eu tenho uma pontual. Olha, o município, no caso, é outro município, é Cocal de Telha. Lá a gente tem um CAPS. No período que começou a questão desse repasse, do complemento, o CAPS ele era gestão estadual, o financeiro gestão estadual. Ocorre que quando no município foi alimentar o InvestSUS, a enfermeira que era atuante no CAPS não foi colocada no primeiro momento. Então, quando veio o segundo momento, que os municípios poderiam estar fazendo aquela correção dos profissionais, aí, por ser CAPS, gestão estadual, o município não era habilitado a colocar o nome da enfermeira. Então, nós recebemos orientação do Estado com um e-mail para mandarmos esses nomes para o Estado. No caso, fui até eu mesmo que encaminhei o nome dos profissionais do CAPS para o Estado. Eles colocaram ok, tudo bem que tinham recebido. Na sequência do segundo mês, fiz a mesma coisa. Eu fiquei, para onde eu tenho que mandar do CAPS? Mandei para o Estado novamente. Quando veio o momento de dizer, não, agora quem tem CAPS, até o próprio COSEM deu muito apoio para a gente, diz, vi a Leopoldina mesmo brigando muito por essa questão. Não, agora os municípios podem sim, quem tem CAPS pode colocar nos CNEs da SNS. Então, aí eu coloquei. Pronto, a partir desse momento, ela começou a receber. Só que a enfermeira, é porque eu não, acho que ela sabe que não sou eu que tenho dinheiro, ela não vai me matar, mas tá para me pôr louca para eu dar conta desse retroativo dela. Olha, eu já ouvi tanto áudio do ministério, do presidente não sei do que, do presidente não sei de onde, todos. Eu digo, olha, deixa eu te falar uma coisa. No InvestSUS, hoje, eu não tenho como dizer para o Ministério que você em maio estava trabalhando, que o seu nome não foi colocado, que o município não podia. O que eu posso é alimentar você a partir do momento que liberou para o município. Eu digo, e daí então você começou a receber. Agora, esse seu retroativo, eu não tenho como. Aí eu não sei, ela já ligou para o Estado, para a CESAP, para todo mundo. Eu disse, olha, só lhe garanto uma coisa. Abrir no InvestSUS, um espaço onde eu possa colocar, eu coloco o seu nome. Mas mais do que isso, só assistir as lives. Esse é maior quantidade de casos, né? Quando você tem aí uma mudança de gestão ou que envolve a decisão ser estado ou ser município, a gente fica até preso, porque se fosse uma outra situação e você tivesse dinheiro em conta, né, não haveria nenhum problema de você resolver o problema dessa profissional e deixar isso registrado para que quando fosse feito o acerto de contas, que a gente não há dúvida. É importante que todo mundo entenda isso, assim. A gente vai ter que refazer. Por quê? De novo, houve os embargos de declaração, mas ainda não está transitado julgado. Pode ter uma outra decisão do tribunal dizendo que é assim ou é assado. Né? Então, a gente precisa entender isso. Então, ao final desse processo, quando tiver assim, ó, ok, tá sacramentada essa situação, todos nós, gestores, teremos que fazer um reload, né, dessa coisa de como é que foi maio, né? Como é que foi junho, como é que foi julho, como é que foi agosto, como é que foi setembro, e deixar isso muito bem registrado para poder não ter dificuldade. De fato, teremos outros desafios, como, por exemplo, profissional que recebeu a mais, que recebeu a menos. Agora, cada dia o seu mal. Não adianta a gente tratar isso dessa forma. O que é importante agora é pegar a maior parte das informações, tratar isso, e aí eu sei que sempre vai ter 1, 2, 3. Aqui não é diferente, gente. Né? A gente aqui, vocês precisam ter que tudo o que acontece aqui é multiplicado vezes 5.570. E tratar isso desse jeito.
Pronto, pois eu vou acalmar o coração dela com essa sua fala, que há uma possibilidade no futuro de a gente poder rever essa situação dela. Sem dúvida. Não, não há dúvida, não. Gente, é direito, está na lei. Pronto. E o recurso tem para isso. Isso não há nenhuma, zero dúvida quanto a isso. O que precisa ter clareza é das informações. Então, o que a gente precisa entender? Se o profissional estava janeiro, fevereiro e março no estado, né? Maio, junho e julho no município, ele precisa receber proporcionalmente. E aí a gente precisa, entre na gestão estadual, gestão municipal, ir organizando isso. Mas Agora, assim, olha, o CAPES, ele era gestão estadual, mas quem pagava eram os municípios. Por isso que sim, houve esse problema. Ela ligou sim. para uma pessoa na CESAP, a pessoa pensou, disse, meu bem, você é funcionária do estado ou do município? Aí ela disse assim, do município. Ela disse, pois seu problema já está resolvido. Procure a secretária de saúde para receber seu dinheiro. O problema é que ela não sabia todo o problema que aconteceu antes. Agora sim, a gestão municipal, o dinheiro vem para o fundo municipal, tudo ok ali, a gente resolveu. Quando chegou na. É o município que faz, pronto. A partir dali a gente fez corretamente. Agora, para trás, se alguém está com o dinheiro dela, como ela diz, eu digo, lhe garanto que não sou eu que alimentei o sistema. Minha querida, eu te entendo. Assim, a gente aqui tem outras proporções, né? Mensalmente eu preciso me reunir aqui, mesmo não estando encabeçando essa demanda aí, com todas as confederações, sindicatos do Brasil aqui, tem uma reunião mensal. Então, você imagina, eles trazem problema de todos os lugares e a gente tem que ir debruçando e resolvendo. Isso aí é nossa, né? Assim, todos nós somos gestores, tem que ter essa carteirinha, assim, ó, resolvedor de problemas, é o nosso papel. Agora, precisa ter clareza, de 1.250.000 a gente já resolveu, né? Essa diferença aí para 1.330.000 é que a gente precisa resolver e é o que a gente está observando, ainda que precisa. Vai O dar fato certo. vai dar certo, com Muito tranquilidade, obrigada. paciência e boa vontade, sairemos do outro lado. Obrigada. Na verdade, o problema do município dela, eu até mandei para você. Fui ao Estado tentar resolver o problema dessa moça e a situação de vários municípios do Piauí. E Uhum. assim, o que a gente tem sofrido muito é com o sindicato de enfermagem denegrindo a imagem da gente, entrando com ação, prometendo cadeia nas redes sociais. A situação é bem complicada aqui no Piauí com o sindicato. E é por isso que a gente fica assim, todo mundo muito apreensivo, querendo uma resposta Sem para dúvida. essa demanda, porque a situação é bem delicada com o sindicato. Não, não é fácil, gente. Assim, eu compreendo claramente. O que eu dizer assim, que existe o fórum, né, que é o Fórum Nacional, que é o conjunto das representações sindicais dos profissionais e todos os passos, todas as questões estão sendo tratadas com eles. Assim, é uma reunião de 4 horas, né? Então, assim, é importante que todo mundo entenda que está todo mundo focado em resolver. Na cabeça deles, e aí, assim, foi por isso que a gente criou algumas coisas de transparência, ninguém estava recebendo nada. E a gente demonstrou e comprovou que os gestores estão recebendo recursos, estão transferindo para os profissionais. Agora, nem o gestor vai transferir recurso para um profissional que ele não tiver segurança e certeza de que aquilo está correto. Isso aí é premissa, né? A gente está lidando com recurso público e eu sei que tem gestão de saco, preocupação, entendo a questão do profissional, né? Todos nós só se colocar no lugar de quem está precisando do recurso, mas a gente precisa entender que esse é um processo complexo de um monte de gente. Então, com essa decisão aí dos embargos de declaração, a AGU se posicionando, dizendo que não tem mudança no cálculo, vai permitir a gente avançar mais ainda. Por isso a ideia da caravana, que certamente vocês vão ver aí, vai chegar ao estado do Piauí e a gente vai conseguir aí tratar junto com a SEGETS e solucionar, se não todos, a maioria dos casos. Tá bom? É isso, gente? Tiene, tem alguma pergunta, Tiene, no Não. chat? Não, Leopoldina, só essas mesmo que a gente já tinha feito, viu? É para a Tiene que eu vou mandar a planilha atualizada, É Leopoldina? sim, você pode mandar, viu? Muito bem. Gente, muito obrigada pela participação. Agradeço mais uma vez o Dácio, a disponibilidade, e dizer que o COSEMES vai estar aqui apoiando e que nós vamos sair dessa situação, você pode ter certeza. Pode contar com a nossa contribuição. Tem alguns diretores aí, tem Dira, Neuza estava presente, o Paulo, e nós vamos estar durante toda essa semana mobilizando e orientando os gestores que têm prazo para manifestar interesse de sanar a problemática, tá bom? Gente, é isso. Então, eu queria agradecer vocês aí pelo tempo. Por favor,
nos ajudem a divulgar. Se você tiver um colega gestor, secretário, prefeito, entre em contato com ele, manda esse vídeo, manda esse link aí. A gente quer chegar. Eu tenho certeza que o Piauí vai ser o primeiro a ter 100%, hein, Leopoldina? É Não possível tenha isso aí em dúvida. pouco tempo. Então, se tiver qualquer outra coisa, estamos à disposição aqui em Brasília. Se não, aí a gente, se Deus quiser, a gente vai se ver no congresso de vocês. Então, não esqueça, já vou fazer aqui, viu, a propaganda de novo, viu, Leopoldina? Dia 28 e 29 de maio, em São Raimundo Nonato, teremos o Sim. nosso congresso aí do estado do Piauí, com todos os gestores municipais. Vai ser um sucesso, certamente. Isso mesmo, isso mesmo. Muito obrigada aí. E aguardamos você aqui, todos os gestores presentes e profissionais de saúde nessa data. Vamos em frente, gente. Obrigado e boa tarde a todos. Um abraço, gente. Boa tarde, tchau, tchau. Boa tarde.